Amigos queridos, boa noite. Boa noite por mais e que sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso trabalho de amor que fazemos e que vocês são esperados toda semana para que possamos compartilhar esses ensinamentos, esses estudos, essas luzes abençoadas que nos chegam. E vocês fazem parte desse trabalho. Fazem parte porque sem vocês o trabalho não existiria. E ele existe exatamente porque vocês estão esperando que ele aconteça. Vocês aguardam que esse trabalho surja para que nós possamos passar o ensinamento, levar o estudo que Emmanuel e Chico Xavier tão amorosamente nos deixa através dos livros da nossa querida coleção Fonte Viva, que nos ensina muito, que nos mostra quanto nós devemos levantar o nosso coração sempre para o mais alto, levar o nosso coração à nossa sempre querida Mãe Santíssima, esperando que ela, sempre com a sua bondade eterna, a sua bondade infinita, nos lembre sempre que Jesus vibrou, lutou por nós até o fim. Portanto, estamos sabendo que Jesus continua conosco. Até o fim da luta, ele lutou e continuou lutando, mesmo depois de desencarnado, quando ressuscitou, para tomar conta de todos nós. Porque como governador do nosso planeta, nós temos a certeza que nenhum de nós está abandonado. Todos nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, somos muito queridos por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos, caminhando e prosseguindo. E, portanto, mais um dia hoje, para podermos trazer uma lição da coleção Fonte Viva e mostrar o quanto de importante nós possamos trazer em benefício de todos. Meus irmãos, a coleção Fonte Viva importa num estudo muito aprofundado da doutrina espírita, porque ele nos traz todo esse ensinamento que Kardec pulverizou nos 5 livros da coleção, os 5 livros da codificação, e Kardec trazendo essas lições nesses livros, nesses mananciais de ensinamentos. Emmanuel pensou em toda a doutrina espírita lições profundas para o nosso despertar, para podermos chegar um pouco mais alto, levantarmos um pouco da nossa comodidade, do nosso bem-estar aparente e lutarmos por sermos amanhã melhores do que hoje. Nós escolhemos hoje do livro Vinha de Luz a lição número 104, denominada Nos Mesmos Pratos. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus 26, 23. Essa lição é muito profunda. Essa lição
nos dá a oportunidade de vasculharmos a nossa consciência, o nosso próprio eu, e buscar o entendimento de que todos nós somos devedores diante das leis de Deus em alguma parte do caminho, ou em várias partes do caminho. Devemos sim, muito, devemos muito. E não podemos apontar o dedo para nenhum dos nossos companheiros de jornada. Todos estamos no mesmo caminho. Mas uns se tornam mais fortes diante da adversidade, ou se seguram mais diante da improvisação, daquela lição que chega meia atravessada, meia invertida, sem o sentido absoluto daquilo que deve ser passado. E muitos irmãos se deixam contaminar por ensinamentos muitas vezes errôneos, que não lhes chegam por inteiro, lhes chegam pela metade. E o irmão muitas vezes se sente acreditando até que está certo, ele muitas vezes comete enganos. De outras tantas, ele se deixa levar pela leviandade, ele se deixa levar muitas vezes por situações de inquietação. A esfera íntima, muitas vezes, ele está atabalhoada, atravancada, confusa, e ele, então, muitas vezes, escorrega. Às vezes acontece dentro dele a revolta. Somos todos vítimas dessa situação. Não é só o irmão da caminhada. Nós também podemos ser vítimas dessa situação. E quando nós nos tornamos vítimas de uma situação desse tipo, acontece que logo mais nós já podemos deixar de ser vítimas e nos transformarmos em algoz quando a gente junta esse desgosto, essa tristeza, essa revolta, essas lástimas todas e fazemos mal a alguém. Então, nós passamos de vítimas a algoz, porque deixamos de observar o que é certo e seguimos o caminho do erro. Então, isso é comum na vida de todos nós. Podemos errar em algum ponto. Outros erram e levantam. Alguns também, mas muitos de nós outros erramos e prosseguimos no erro. Não nos levantamos. Sabemos às vezes que estamos errados e muitas vezes preferimos prosseguir no erro. Então, há uma infinidade de situações que nós muitas vezes somos colocados diante da dificuldade. E essa dificuldade, às vezes, nos aproveita. E nós ficamos com essa dificuldade para trazer maior dificuldade para a nossa vida lá para frente. Porque naquele momento em que ela chega, nós achamos que é uma coisa muito prazerosa. É alguma coisa que chegou para a minha alegria, mas na verdade não é. Aquilo que aparentemente é alguma coisa que glorifica, pode ser uma coisa que traga tristeza e dor de futuro. Portanto, nós nos equivocamos também na caminhada. Então, a caminhada é muito, muito difícil de dizer quem vai acertar, quem vai errar. Nós somos donos da nossa consciência e temos que cuidar dos nossos passos, dos nossos atos, das nossas palavras. Temos que ter muito cuidado, porque o cuidado que nós temos em nos comportar perante o outro é de suprema importância para nós podermos melhorar essa caminhada tão confusa, tão difícil muitas vezes de nós levantarmos. Aliás, Jesus, inclusive, nos disse, porque não há lição que Jesus não tenha deixado, e ele nos disse que o homem
é mais frágil do que mal. Então, essa lição nos leva a entender um pouco do que eu estou querendo lhes mostrar. Porque o homem, na verdade, como diz Jesus, é mais frágil do que mal. Ele muitas vezes comete erros, muitos erros que ele se julga no acerto, se julga certo do que está fazendo e muitas vezes está errado, ou quase sempre está errado, porque ele não analisa a fundo, ele só vê a superfície. E diante da superfície, ele às vezes se equivoca. Por isso, Emmanuel nos traz essa lição que é de muita importância para nós, que nós conhecemos o que se passou com Jesus, todas aqueles momentos difíceis pelos quais o nosso mestre passou antes da crucificação, aquela situação com seus apóstolos, a negação de Pedro e outras situações mais difíceis. Jesus passou por todas elas, já sabendo que elas iriam acontecer. Para ele nada era obscuro, mas ele sabia disso, mas ele mesmo disse, para isso eu vim. Ele veio para o testemunho. E quando ele veio para a dificuldade, ele nos alertou sobre isso. Portanto, Emmanuel colocou em destaque esse versículo. E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Está em Mateus 26, 23. Então, nós já havíamos inclusive lido esse versículo, e é o que Jesus nos passa, que essa lição fica para nós de importância, que todos aqueles que estão à nossa volta podem nos trair, podem dificultar a nossa marcha, podem ser nocivos para nós. No entanto, aqueles que estão mais perto de nós são aqueles que mais facilmente poderão assim fazer. E Emmanuel nos esclarece. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Eles não tinham condições, porque eles não estavam dentro da situação, eles estavam fora da situação. Então, eles não tinham como ter acesso aos movimentos do mestre. O mestre, o que ele fazia, a miúde, ele dava conhecimento aos discípulos, mas os que estavam de fora não tinham conhecimento pormenorizado dos passos que ele iria tomar ou aquilo que ele deveria fazer, para onde ele deveria seguir. Então, os apóstolos estavam informados, porque eles eram apóstolos e eram, como disse Jesus, aqueles a quem ele deveria dar conhecimento dos seus passos, porque eles eram realmente os amigos. Aos amigos eu direi tudo, disse Jesus. Portanto, prossegue Emmanuel, reclamava-se alguém naquela situação, reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Ou seja, ele teria que ter conhecimento da situação e ainda trair.
não só a Jesus, mas trair-se a si mesmo. Era esse alguém que era necessário para que o cenário, a situação do Calvário se desse, que alguém se traísse de tal maneira que traísse e fraquejasse e traísse a si mesmo. E prossegue Emmanuel. A ingratidão não é planta de campo contrário. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Quando nós encontramos dificuldade na jornada, por certo, muito certo, que temos alguém muito presente, muito perto de nós, que há de nos trair de alguma forma, ou de nos causar embaraços, ou seja, sendo o amigo transviado, o companheiro leviano, ou o irmão indiferente. Sempre dentro das boas obras, quase sempre. Essas situações ocorrem dentro das boas obras. Aí se pergunta, mas como é possível? Trabalhando nas boas obras, nós encontramos quem possa fazer isso? Sim, porque as trevas também trabalham. E trabalham contra nós. E nós trabalhamos a favor do bem, enquanto eles trabalham contra o bem. Mas enquanto eles trabalham, nós temos que estar vigilantes. Por isso Jesus nos disse o tempo todo, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque ele disse, vou repetir, o homem é mais frágil do que mau. O homem é frágil. O homem ainda está como uma criança perante o adulto, a criança, a infância perante a madureza. Então, o que acontece? A criança sabe de folguedos, a criança sabe de querer se distrair. Então, poucos são maduros, poucos estão prontos para a tarefa. E entram na tarefa, entram no que eles gostam de fazer, mas eles não conseguem fazer bem. Eles não conseguem levar a termo a lição. E eles, pelo meio do caminho, se atrapalham, como são frágeis, fraquejam. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente, porque a ingratidão não é planta de campo contrário. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, vigiai e orai, a fim de que não fracassem, como também para que os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando, porque quando a dificuldade aparece, vai ser necessário compreender, agir para o bem e perdoar. É verdade que é difícil, mas a tarefa é difícil para todos nós. E toda vez que nos encontramos numa adversidade, precisamos orar e pedir ajuda. Pedir ajuda dos nossos maiorais para que nós possamos, em nome do nosso Pai maior, em nome de Jesus, vencer a adversidade. Nas linhas do trabalho cristão,
não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Quando eles resvalam, quando eles escorregam. De modo geral, prossegue Emmanuel, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados. Não. Partem sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se, pois, cada discípulo plenamente informado, com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Obrigada, Jesus, pelo momento, pelo estudo, pelo seu amor e até a próxima semana, se Deus quiser.